Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá pessoal, para você que estão lavando a louça, estão no trânsito, fazendo aquela faxina, procurando aquela foto aérea antiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 78 do podcast Áreas Contaminadas. Já estamos rumo ao 100, episódio editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e patrocinado pela Clean Environment Brasil, a famosa Clean. Acessem o site clean.com.br e vejam as novidades. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site lá é apoia.se/ECDambiental. É isso mesmo, apoia.se/ECDambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Outra questão importante, agora em outubro completamos 1 ano da nossa campanha no Apoia-se. Tem sido muito bom para nós, realmente é algo que eu me pego refletindo e pensando todos os episódios, que eu sou uma pessoa de muita sorte em ter tanta gente me ouvindo, tanta gente me acompanhando, tanta gente me ajudando e alguns até me ajudando financeiramente a continuar nessa jornada aqui de estudo, de pesquisa, de divulgação científica e na tentativa de reduzir as desigualdades e de construir um mundo melhor. Agradeço demais a todos e todas vocês. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são os seguintes: Ávila de Moraes, Alisson Dourado, Alan Humberto, Átila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de fazer uma homenagem especial àqueles e àquelas que estão há um ano conosco. Tati, William, Alan, Felipe, Diegão, Cris, Átila, Luciana, Lari, Wagner, Sérgio, Rodrigo Dino, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Fabiano, João e mais 3 anônimos. Parabéns a vocês também pelo nosso aniversário juntos. Bom, antes do episódio eu gostaria de dar um aviso a vocês. Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos 2 cursos de pós-graduação do SENAC. O de remediação de áreas contaminadas em sua 9ª turma, com duração de 1 ano e aulas presenciais aos sábados o dia inteiro, e também uma aula no meio da semana à noite, e essa aula no meio da semana é online ao vivo. E também estão abertas para o processo seletivo do já tradicionalíssimo curso de gerenciamento de áreas contaminadas. Esse curso está na sua 22ª turma. Geralmente as inscrições para esse curso, que a gente chama de GAC, são no meio do ano, mas dessa vez as inscrições serão agora. Então, se você tiver interesse, inscreva-se rapidamente. Esse curso de GAC tem a duração de 1 ano e meio e as aulas são presenciais aos sábados o dia inteiro. As informações, inscrições e tal estão no site do SENAC, sp.senac.br. Bom, nesse episódio eu falo com a minha amiga Erika von Zuben. Erika é química, ela é pós-graduada em uma porção de coisas, entre essa porção de coisas ela é pós-graduada em gerenciamento de áreas contaminadas no SENAC, ela é mestre em direito ambiental e é doutoranda. Bom, vocês vão ouvir essa história do doutoranda no episódio. Ela atualmente, profissionalmente, ela é sócia-diretora da Era Consultoria, ela atua também na Engiambi de Portugal, atua lá com avaliação preliminar, investigação confirmatória, lá em Além Mar, em Portugal. Ela também é vice-presidente da AEXAS,
de Portugal. E, para terminar, ela é mãe de 6 gatos. Érica, nesse episódio aqui, vai contar a sua trajetória, sua experiência, suas paixões e sua sede de mudanças que a levaram para muitos lugares nesse nosso mercado. Sempre com muito sucesso, ela fala de responsabilidades solidária, civil, criminal, administrativa, fala sobre legislação, evolução do mercado brasileiro, mercado português, europeu, vinho, livrarias e de muitas outras coisas legais. Com certeza vocês vão gostar e aprender muito. Fiquem agora com as palavras de Érica von Zuben. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho mais uma convidada muito ilustre aqui, a minha amiga Érica von Zuben. Érica, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão, e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Legal, Érica, depois de algumas indas e vindas, nós conseguimos finalmente acertar as agendas, né? Exatamente. Legal, que bom que você pôde. Érica, a gente vai começar do começo aqui, né? Como a gente costuma fazer com os nossos convidados. Aquela mocinha, a Eriquinha, que morava em algum lugar, que você vai contar para nós, né? Onde é que você morava e como é que você ficou sabendo que existia um negócio legal chamado Química e você ia fazer faculdade de Química e acabou indo fazer essa faculdade? Por que nessa universidade? Como é que foi essa história aí? Legal. Eu, na verdade, nasci em São Paulo, no São Camilo, ali na Pompeia. Certo. E ainda bem pequena, fui morar em Campinas, porque meus pais foram convidados a dar aula na Unicamp. Então, eu passei toda a minha infância e juventude em Campinas e só voltei para São Paulo quando eu entrei na faculdade de Química. Mas como foi chegar até aí, né? Assim que eu entrei no colegial, eu não sei se hoje ainda é assim, mas na minha época era que a gente só tinha contato com Química, Física e Biologia no primeiro colegial. Sim. E eu logo me encantei pela Química. Foi assim, paixão à primeira vista. Então, no primeiro semestre do primeiro colegial, eu já sabia o que eu queria fazer, Caramba, que era Química. Que legal. E eu até tinha um professor de Física que dizia, mas faça engenharia química. Eu dizia a ele, não, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser química. E eu talvez nem soubesse o que eu estava falando, possivelmente. Mas, enfim, foi assim que eu decidi ser química. E nessa época também a questão ambiental, você já olhava para essa questão, para a questão ambiental em geral, né? Claro, não áreas contaminadas, mas a questão ambiental em geral, você já tinha esse conhecimento, esse gosto? Não tinha. Quando eu entrei na faculdade, eu queria mesmo era trabalhar com aromas e essências. E na faculdade de Química, naquela época, sequer tinha uma matéria de Química Ambiental. Eu não tive essa matéria na faculdade. Mas, no segundo ano da faculdade, eu consegui um estágio na Falcon Bauer, no Laboratório de Análises Ambientais. Caramba. E o meu interesse pelo meio ambiente foi despertado ali, quando eu comecei o estágio na Falcon Bauer. No final da faculdade, aí sim eu conheci áreas contaminadas, porque eu consegui um estágio na Geoclock, no meu último ano da faculdade. E aí, então, foi quando eu conheci áreas contaminadas e, de fato, foi paixão à primeira vista e eu nunca mais pensei em fazer nada diferente. E durante a faculdade foi tudo bem? A sua jornada na universidade, você saiu de Campinas, vai morar em São Paulo, normal? Ou aquela vida maluca de São Paulo, porque você estudou lá no Mackenzie, né? Lá no campus ali de Higienópolis, ali? No Mackenzie, exatamente, ali na Maria Antônia. Isso. É maluco, né? Você vem de Sorocaba ou de Campinas para São Paulo, né? É bem diferente, inclusive, mas como eu nasci em São Paulo, acho que estava na minha veia essa questão mais cosmopolita, porque eu queria mesmo era sair de Campinas. Eu prestei Unicamp, mas não passei nem na primeira fase. E minha mãe até hoje acha que eu não passei de propósito. Mas não é verdade, eu não passei porque eu não passei. E passei no Mackenzie. Eu queria muito ir morar em São Paulo, porque aquela questão mais frenética, mais acelerada, menos província, me agradava bastante. Então foi bem tranquilo. Foi uma mudança muito grande, porque eu ia para a faculdade à noite, minha faculdade era noturna, e eu ia de metrô. Caramba. Então foi bastante novidade, enfim, desafios. Mas no fim ocorreu tudo bem, não teve problema nenhum. E logo eu consegui um estágio, e aí eu passava o dia inteiro no estágio, e à noite eu ia para a faculdade, e com a Geoclock foi a mesma coisa. Eu trabalhava o dia inteiro e depois ia para a faculdade.
E como é que você conheceu a Geoclock? Como é que você entra lá? Várias pessoas falaram aqui, o Valtão, a Patrícia, e sei lá, muita gente fala que por um baita de um acidente o cara acabou caindo nas áreas contaminadas, no caso aí na Geoclock. E você, como é que foi? Foi bem parecido. Eu estava na Falcon Bauer 2 anos quase, né? Estava para completar 2 anos de laboratório e eu percebi que aquilo não tinha o meu perfil, porque todos os dias a gente fazia exatamente a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu tinha decorado uma análise, eu sequer precisava consultar o que reagia com o que eu misturava, em que proporção, e aquilo começou a ficar muito cansativo para mim, aquilo não tinha muito meu perfil. E aí eu falei com um amigo da faculdade, que trabalhava numa grande indústria já, se ele tinha alguns locais para me indicar para eu mandar currículo, mas foi aleatório. E ele me trouxe um dia à noite uma lista, eram 3 folhas A4, com muitos nomes. E eu mandei para todas. E a única que me respondeu foi a Geoclock. Nossa. Foi assim que então começou. E eu fui fazer a entrevista, lembro até hoje, no dia 26 de abril. E ele falou, você pode começar amanhã? Posso. Então, 27 de abril é a data que eu faço aniversário de Geoclock. Legal. Nunca me esqueço. É porque, na verdade, a minha empresa de coração, eu fiquei lá 12 anos. E a gente que conversa com você sabe que você tem um grande carinho pela Geoclock, né? E agora você está contando para nós que lembra até hoje do dia exato, né? Então, deve ser marcante. Todo ano eu ainda me lembro. Eu comecei na Geoclock estagiária da engenharia. E aí, estagiário faz de tudo. Sim. Mas, de novo, do mesmo jeito que eu falava para o meu professor de física, na pele eu sentia a mesma coisa. Engenharia não é para mim. E aí eu observei, assim, no movimento do dia a dia, que tinha uma super oportunidade de cuidar do sistema de gestão da qualidade. Certo. E como ninguém queria cuidar disso, um dia tinham 2 diretores em reunião, eu bati na porta e falei, olha, eu sei que ninguém quer cuidar disso, posso eu cuidar? Talvez eles tenham estranhado um pouco, e eu ainda era estagiária, mas eles me deram para eu cuidar. Então, durante alguns anos, eu fui responsável pelo sistema de gestão da qualidade da Geoclock. Aí, aos poucos, o próprio Ernesto foi achando que eu ficar só fazendo isso era um desperdício do meu potencial. E um dia ele me chamou e disse, olha, eu não quero mais que você fique só fazendo isso. Se você quer muito cuidar disso, você cuida, mas eu quero que você vá fazer auditoria ambiental. Se você não quiser mais cuidar da qualidade, a gente vai contratar outra pessoa para fazer isso. Certo. Falei, tá bom, vou pensar, eu vou fazer auditoria ambiental, mas eu vou pensar se eu quero ficar com isso ou não. Então, acho que assim, durante uns 6 meses, eu fiquei fazendo os 2. Só que aí eu me encantei pela auditoria ambiental. A Geoclock, inclusive, pagou um curso internacional para eu fazer, enfim. E aí eu não quis mais nem olhar para o sistema de gestão e foi especialmente técnica na auditoria ambiental. Então, quando eu comecei com áreas contaminadas, eu entrei pela auditoria ambiental, ou o que seria a fase 1, ou que hoje é a avaliação preliminar. Né? Ah, tá. Então isso que eu ia perguntar, como é que você foi da qualidade para a área técnica? Então foi aí que você se tornou, entre aspas, né, técnica, né? Começou a parte técnica. Exato. E eu vou ser muito sincera, quando o Ernesto me chamou e falou isso, eu fiquei bem brava. Eu falei, mas eu tô tão bem onde eu tô. Mas o Ernesto era o Ernesto, e ele tinha uma visão além, que ninguém via, né? Então ele identificou que eu tinha um potencial que estava super desperdiçado, que nem eu sabia que eu tinha. E ele disse, eu quero que você vá fazer auditoria. Se você quer continuar na qualidade, é uma escolha sua. E aí, naturalmente, eu saí da qualidade e fiquei só com a auditoria. E como é que era o GAC naquele momento? Né? Isso, início dos anos 2000, o que se fazia no gerenciamento de áreas contaminadas no início dos anos 2000? Eric? Pois é, ali se fazia uma fase 1 bem mais ou menos. Quando se fazia, o comum era a gente fazer visita em cliente e direto fazer uma avaliação confirmatória, que naquela altura chamava fase 2, e não tinha nenhum protocolo ainda muito estabelecido. A CETESB estava lançando o manual dela, mas como tudo demora um pouco para sedimentar, para a gente começar a seguir efetivamente, e que também os clientes aceitarem, né? Porque a coisa que a gente sente até hoje, quando não tem a legislação ou quando não tem esses protocolos, é o cliente achar
óbvio que a gente quer vender mais serviço, né? Então, tinha também essa questão já desde então. Era bastante rudimentar, eu diria. Quando a gente compara com hoje, era bem rudimentar. O Marco Pede falou recentemente aqui, o Newton, que não tinha nem laboratório, né? Tinha que mandar as amostras para o exterior, né? A gente mandava a amostra para o Canadá e para a Suíça. Era um parto de elefante aquilo, juro. Era muito complexo. Volta e meia tinha amostra que se perdia por causa de alfândega. Era bem complexo. Não se tinha laboratório no Brasil, é verdade. E como é que fazia uma fase 1, né? Então, que hoje é uma avaliação preliminar, sem as ferramentas que tem hoje, né? Sei lá, as fotos históricas no próprio Google, então compradas, antes não devia ter tudo isso, né? Acesso às bases de dados, ou cartográficas, ou de dados mesmo, de prefeitura, de CETESB, como é que era feito sem isso? Por isso que eu disse que era bem rudimentar, Marcão, porque, de fato, tudo que a gente tinha, quando tinha, eram fotos aéreas. Esse monte de locais para consulta de dados que a Cris mostra nos cursos para a gente, não tinha nada disso, óbvio. A própria CETESB não tinha lista de áreas contaminadas, nem tinha muito esse jargão, era uma coisa bem mais rudimentar, era o nome. E aí, querendo ou não, a gente até aprende um pouco mais no campo, né? Porque você tinha que extrair o máximo que fosse possível do que você vê em campo e das informações que o cliente te dava em papel. Certo. Isso realmente era um desafio. Ficava rudimentar, mas saía. Nossa, imagina aquelas fábricas gigantes, né? Que no início eram só esses os clientes, né? As fábricas gigantes. Você sabe que um dos primeiros clientes que eu fui fazer isso foi na Mercedes de São Bernardo. Eu passei um mês catalogando chaminé naquele lugar. Imagina. Foi horrível. Foi ainda estagiária, mas ainda não era a parte de auditoria, era estagiária da engenharia. E ali eu percebi que aquilo não era mesmo para mim. Mas, de fato, quando a gente entrava nessas fábricas maiores, com muitos departamentos, fontes 1000, assim, e essas fábricas, eu não sei o que elas... Até hoje eu não consigo entender, Marcão. Elas mudam o layout como se muda de roupa. Eu não entendo como pode, sabe? Aqueles maquinários pesados. Por que movimenta tanto? Só dificulta, mas enfim. Então, a gente, na época, nem identificava muito fonte. Certo. Identificava mesmo posicionamento de poço, a jusante do que a gente entendia ser mais ou menos a fonte, a jusante da área como um todo, e vai com sorte. Sim. Pegava o que pegava. Sim. E você estava na Geoclock ainda quando começa o boom dos postos de combustíveis, né? E isso mudou a sua rotina ou não? Porque daí o posto começa a ser um grande cliente, né? E como é que faz aí? A fase 1 não tem fase 1 no posto? Como é que funcionou isso aí? Eu já estava na área técnica, inclusive, que isso é 2004, 2005, pelo que eu me recordo. Mas isso foi aberto dentro da Geoclock um departamento específico para cuidar desses casos, né? Tá. A gente até chamava o departamento de HCP. E eu não fazia parte desse departamento, mas muitos dos meus amigos até hoje eram desse departamento. Eu nunca, para ser sincera, trabalhei em posto de gasolina. E quando eu saí, migrei, né, da área de avaliação preliminar para confirmatória, detalhada, enfim, a investigação propriamente dita, eu sempre trabalhei em indústria. E isso aconteceu até hoje. Eu nunca trabalhei em posto de gasolina. Não sei investigar um posto. Então você viu o boom acontecer, mas acabou não tendo muita interface. Não estava envolvida, mas era bastante estressante, porque eu lembro que alguns dos meninos que eram do departamento e mais os experientes, mais sênior, eles tinham já uma mochila embaixo da mesa, porque normalmente, engraçado, sexta-feira, isso é uma curiosidade interessante, sexta-feira, 2, 3 horas da tarde, já não tinha mais essas pessoas ali na Geoclock, porque era batata que ia tocar o telefone, ia ter uma emergência, e o cara ia precisar pegar um avião dali 1h30, ali em Congonhas, e ir para não sei aonde. Nossa, então, sim. Era véspera de Natal, véspera de Carnaval, véspera de feriado, sempre tinha uma ocorrência. Então, o pessoal ia embora antes, porque sobrava para quem ficava, entendeu? Isso é engraçado de lembrar. E o cara com a mala ali embaixo, só esperando ter que ir para algum lugar.
a mala ali embaixo com seus EPIs, possivelmente uma muda de roupa, pegava a mala e ia embora. Nossa. Acontecia direto, já era sistêmico, assim. Chegava final de semana ou véspera de feriado, já se esperava que alguém ia ser condenado. É o departamento do posto, né? Esses aí, vocês ficavam lá só de olho. Exatamente. A gente ficava só observando, tipo, boa viagem, se cuida. Você, dentro da Geoclock, você falou que saiu então um pouco da fase 1 e foi fazer outras investigações detalhadas, avaliações de risco. E é isso? Foi uma migração natural ou era por causa do projeto? O mesmo projeto que você fez a preliminar? Exatamente. Primeiro que a preliminar, de novo, começou a ficar um pouco sem graça para mim. Eu precisava de mais desafio. E aí coincidiu de dos meus principais clientes que eu cuidava, eles pediram para que eu continuasse sendo o key account do projeto e seguisse com as próximas etapas. Certo. E aí foi, então, natural nesse sentido. A primeira vez que aconteceu, o cliente pediu, eu acabei gostando muito e não escapei da preliminar. Nem quis, porque eu gostava mesmo de fazer todo o levantamento de histórico, de papelado, eu sempre gostei disso. E eu acho que tinha muito sentido você começar do começo e ir até o final. Sim. Você tinha realmente um ganho no processo. E aí foi assim que eu fiz. Então, sempre que tinha continuidade, era eu que tocava. Durante a sua carreira, uma coisa que a gente falou bastante, falei com a Marina, falei bastante sobre isso. Durante a sua carreira, que não é tão pequena, né? Você foi no campo, ficou no escritório, trabalhou no Geoclock, depois a gente vai falar sobre a sua empresa. Você sofreu muito com machismo ou não? Porque eu falo com muitas mulheres aqui, a maioria delas é como você, uma mulher forte, né? Que não se intimida fácil. Mas muitas delas, ainda assim, sofreram com esse tipo de problema. E com você, como é que foi? Não, eu nunca tive nenhum problema. Não aqui no Brasil. Mais para frente eu conto a experiência fora daqui. Tá certo. Mas aqui no Brasil eu nunca tive problema. Que bom. E aí, Érica, em algum momento você resolve que vai sair da Geoclock e montar sua própria empresa. Como é que foi isso aí? Que, pelo que a gente está vendo, você é movida a desafios. Quando aquilo lá fica o que você considera fácil, que para nós não é fácil, mas você considera fácil, e você vai para um desafio maior. Foi assim com você? Na verdade, eu saí da Geoclock por uma tríade de razões. Ficar em São Paulo estava começando a me adoecer. Certo. Estava na iminência de criar uma síndrome do pânico. Então, eu já não queria ir nos lugares à noite. Eu morava a 800 metros da Geoclock, então esse trajeto para mim era super tranquilo e andar de dia também era tranquilo. Mas quando eu tinha que pensar em andar à noite, que não fosse, né, ir e vir para o trabalho, eu já estava bastante incomodada. E queria me separar, e ele trabalhava comigo. Então, ou eu saía de tudo, ou eu não sei o que eu faria. Certo. E aí eu acabei tendo um pequeno desentendimento dentro da Geoclock, uma questão, enfim, totalmente ultrapassada. Eu falei, quer saber? Eu acho que é hora de eu ir embora. Vou aproveitar e largar tudo, a cidade, o emprego, o casamento, e foi assim que eu fiz. Só que como eu não sabia o que eu queria fazer no dia seguinte, eu voltei para Campinas, fui morar com a minha mãe, com meus pais, certo. E ali eu fiquei 6 meses. Lá pelo quarto, quinto, eu vou fazer o que eu fazia na Geoclock, vou fazer aqui. E foi assim que a Era nasceu, depois de uns 6 meses de sabático. Certo. Assim, eu até cogitei, porque eu moro muito, muito perto da Ródia. E eu até cogitei se eu iria entregar currículo numa grande empresa, que eu sabia que tinha passivo, mas eu falei, não é o meu perfil, vou abrir uma empresa, vamos ver o que dá. E agora, em novembro, ela completa 10 anos. Legal. Daqui 2 meses. Foi uma decisão acertada, certamente. Foi uma decisão acertada, que na hora a gente fica com um pouco de receio, mas é aquele peso da balança, né? Se tá ruim assim, vamos tentar que pode ser que não piore, então. Sim. E o que a Era nasceu para fazer e o que ela faz hoje? Teve alguma mudança de escopo de trabalho? Como é que você pensou? Como é que é a Era, essa trajetória? Essa pergunta é muito legal. A Era começou para fazer avaliação preliminar, due diligence, a parte lá atrás de onde eu comecei. Aos poucos, ela foi fazendo também avaliação confirmatória, e num primeiro momento, como eu não queria crescer, eu sempre quis que a Era fosse uma empresa pequena, nunca quis que ela crescesse. Certo.
E eu sempre mantive ela assim, né? Então, eu comecei fazendo avaliação preliminar e due diligence. E assim que eu saí, isso também é uma coisa interessante, assim que eu saí da Geoclock, eu fui convidada pela BNT para ser a instrutora das normas de GAC. Então, de 2012 até 2019, um dos carros-chefe da Aera era treinamento. Legal. Então, eu dava treinamento em BH, eu dava bastante treinamento no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Então, a Aera tinha esse viés de treinamento e a parte inicial, avaliação preliminar, due diligence, um pouco de confirmatória. E aí, a Aera, na verdade, ela muda ao longo desses 10 anos com o meu crescimento profissional. Porque na sequência que eu fundei a Aera, ela é de 2011. No início de 2012, eu fui fazer mestrado em Direito Ambiental. Sim. Com um professor que é uma referência em Direito Ambiental no Brasil, o professor Paulo Afonso Leme Machado. É um senhor, uma graça, ex-promotor de justiça, mas uma pessoa muito querida, de quem eu me tornei muito amiga. E esse despertar do olhar jurídico foi a primeira inversão do que eu fazia na Aera, né? Então, quando esse olhar jurídico abriu um universo paralelo para mim, que eu não preciso dizer que eu me apaixonei, aí a Aera se enveredou por outros caminhos além do que eu já fazia. Eu fui tentando mais essa questão de perícia, de parecer técnico jurídico, e ao longo dos anos isso foi tomando corpo, foi aumentando, eu fui conhecendo muitos advogados nessa área, e hoje eu diria que é um dos carros-chefe, porque treinamento acabou. Quando eu saí da BNT, eu praticamente parei de dar treinamento, porque, como eu disse, a Aera é pequena e aí eu não dava conta de tudo, né? Eu tive que fazer escolhas, e aí treinamento eu realmente dou só quando no Senac, na ESAS. Legal. E sobre essa questão do direito, é bem interessante, né? Você ter se enveredado por aí, e você é sempre aquele oráculo, né? Que nós aqui nos consultamos. Ô, Érica, tal coisa, como é que é? E tal. Porque você é técnica, mas também entende de legislação, né? Então, como é que é, Érica, a questão de... Bom, primeiro fala pra gente de responsabilidade. Sabe, tem aquela velha história que alguém contaminou a área, né? Então, o cara que contaminou a área, ele tem um tipo de responsabilidade. Daí vai o outro cara e compra a área. E ele se torna, no nossa linguagem leiga, corresponsável. Mas ele é um corresponsável que não é bem assim e tal, né? E ele é responsável por uma parte, por outra não é. E daí vem o técnico e faz, por exemplo, uma consultoria falar, fura aqui. E o fura aqui, ele leva a contaminação onde não estava. E aí esse responsável técnico também é responsável. E daí o cara que comprou constrói o condomínio. E daí um monte de gente mora lá. E todos esses caras são responsáveis? Como é que funciona essa responsabilidade aqui, Érica? Por favor. Boa pergunta, Marcão. Só boas perguntas. Eu vou começar pela responsabilidade do responsável legal, né? Do que contaminou e daquele que comprou a área contaminada. De fato, há uma diferença bastante clara de quem é o poluidor. Então, quem é poluidor, ele tem uma tríplice responsabilidade, que é penal, administrativa e civil. Então, penal, ele pode ir para a cadeia, administrativa, ele pode pagar multa, e responsabilidade civil, ele é obrigado a reparar o dano que ele causou. Agora, quando você compra uma área contaminada, você não é o poluidor. Então, o poluidor tem tríplice responsabilidade. Aquele que compra uma área contaminada, ele apenas tem a responsabilidade de reparar o dano. Então, ele não vai ser responsabilizado penalmente, nem administrativamente. O que pode acontecer? Por aquela área estar contaminada, a CETESB não pode, a CETESB porque estamos em São Paulo, né? Mas um órgão ambiental, ele não pode imputar uma multa para essa pessoa que comprou a área contaminada, mas ele pode enviar um parecer exigindo que sejam feitas as investigações e promovida a remediação. A partir do momento que esse dono
que comprou essa área contaminada, se ele não cumprir o que a CETESB pediu, aí sim ele é responsabilizado administrativamente. Mas veja que não tem nada a ver com o caso de ser o causador da contaminação. Certo. E sim, porque ele não atendeu uma demanda do órgão ambiental de uma coisa que ele é sim responsável, que é a reparação do dano. Essa primeira parte que você me perguntou do responsável legal, ele sendo o poluidor e não sendo. Certo. E essa questão do responsável técnico é muito legal, inclusive o meu TCC Sim. do Senac foi nisso, muito legal. Sem sombra de dúvida, a meu ver, os técnicos que, por imprudência, negligência, imperícia ou o que quer que seja, na hora de fazer uma investigação ou uma remediação, pioram o cenário que já existia, eles são irresponsáveis. Os clientes dificilmente conseguem perceber, porque a nossa área de atuação é muito, muito específica. Sim. Então, mesmo só se um perito for olhar, assim como se tiver um erro médico, uma coisa muito fina, difícil falar que, olha, isso é reação do paciente ou foi um erro, sabe? Sim. É muito tênue. E assim é na nossa área. Não é fácil, porque o técnico pode afirmar que não, eu não fiz furo e não foi isso que infiltrou para mais para baixo. Foi mesmo a litologia, a geologia, enfim. Aí é que entram esses litígios todos que vêm acontecendo, a judicialização, né, na nossa área, e a necessidade de perícia. Na nossa área, eu já fiz 2 perícias, só que não em São Paulo. Certo. E é um trabalho bastante desafiador, porque aí muda completamente o jargão, a forma de falar. Fazer um laudo pericial é totalmente diferente de fazer um laudo técnico, enfim. Então, tem todo um protocolo a ser seguido. E em 2016 eu fiz um curso, né, de perícia judicial para começar a perceber todo esse jargão, o protocolo, enfim, tem até o espaçamento entre as linhas, o título e o texto, tem todo um padrão que você tem que seguir. Mas é um assunto que pouca gente gosta, mas que eu gosto bastante. É um dos meus desafios. Sim. Caramba. E ainda sobre a questão das responsabilidades, né, as diferenças, eu ouvi uma vez que existia a responsabilidade solidária, mas seria uma responsabilidade solidária na medida da culpa, é mais ou menos assim, né? Do tamanho da culpa do sujeito. Para dizer o seguinte, que a incorporadora comprou uma área de uma indústria, e aí quem poluiu foi a indústria. E aí, quem estava argumentando dessa forma queria meio que isentar a incorporadora de ter que efetivamente fazer uma remediação. Para dizer assim, olha, se você deixar sem risco imediato para quem for morar aí, então traduzindo, né, no nosso termo, sem risco de inalação de vapores em ambientes fechados, aí tudo bem, porque afinal de contas a incorporadora não é o cara que poluiu, então ela é responsável solidário, mas aí a água subterrânea, que é um bem público, aí tudo bem, deixa a incorporadora, não tem essa responsabilidade. Então essa é a história que a gente ouve bastante. Qual é a sua posição? Claro que não é uma posição final, né? Porque esse negócio de lei é meio complexo para mim, né? Então muita gente vai falar daqui, outro vai falar de lá. Mas o que você tem para dizer para a gente? Marcão, eu tenho sim um posicionamento que eu acho que dificilmente vai mudar, sabe? Primeiro que quando a gente compra uma área contaminada e diz que não é responsável, tem uma súmula do STJ que fala a respeito disso e que diz que a responsabilidade civil, ela é propter rem. O que isso significa? Significa que a responsabilidade segue a coisa, segue o imóvel, no caso, né? Então, quem quer que compre ou quem quer que seja o responsável por aquilo, que é o artigo 13, lá onde falam todos os responsáveis, quem quer que seja responsável por aquela área é responsável pela reparação do dano. A não ser que, durante a compra entre a indústria e a incorporadora, tenha havido uma cláusula em que a indústria era responsável pela reparação. Eu tenho um cliente que é assim, ele vendeu exatamente para uma incorporadora, só que uma das cláusulas do contrato é entregar a área remediada, e nem tem prazo, enfim. Então, isso é um cenário. Agora, o cenário mais comum é a incorporadora comprar e ser responsável pela remediação, né? Pela eliminação do risco. Esse é um ponto. Agora, a questão da água subterrânea.
Antes disso, tem um outro ponto bastante importante, que é passar a responsabilidade da operação de uma possível remediação para os condôminos. Uhum. Isso também eu acho abaixo da linha da miséria, sabe? Eu acho que totalmente errado. Pois é. E eu sou totalmente contra. E aí sim, a questão da água subterrânea é um bem público federal e eu acho que tinha que ter sim prazo de validade para ter restrição desse uso. Da mesma forma que você é responsável pela reparação do dano, você é responsável, você incorporadora ou você que não poluiu, mas é a dona do terreno, você é responsável por fazer o monitoramento e acompanhar uma atenuação natural, que seja, até que essa água possa voltar a ser utilizada normalmente e que isso tenha um prazo e que isso seja controlado pelos órgãos públicos. Eu acho que dificilmente eu vou dar a minha opinião. Sim. Eu, como leigo, mas como defensor do meio ambiente, acho a mesma coisa, né? Legal. Agora, tem alguns argumentos contrários dizem assim, olha, o terreno, essa água subterrânea que está contaminada aí com PCE, com benzeno, com chumbo, ela está na beira da Marginal Pinheiros. E aí, ninguém iria consumir aquela água porque é uma água que está do lado do Rio Pinheiros. Então, ninguém mesmo vai consumir aquela água, então eu não preciso remediar. E dentro dessa lógica que você falou e que eu defendo, que o cara tem sim que remediar, né, em algum momento ele tem que remediar, mas eles alegam isso. Tem alguma força essa alegação? Na minha visão, não. Por quê? Apesar de eu até achar que faz sentido, né, um certo sentido, que ali não vai haver consumo de água, só que na legislação, que é o que a gente é obrigado a seguir, não tem esse excludente, não tem essa previsão. Olha, se a água subterrânea estiver num local onde não será consumida, você pode deixar ela como ela está. Não tem isso na legislação. Então, eu acho que, independente de onde está, tem sim que ser remediada. E tem sim que ser monitorada e acompanhada até estar restabelecido a potabilidade para uso. Também acho. Enfim, tem outra questão nesse sentido, mais ou menos nesse sentido. Nós temos aqui a legislação estadual, lei estadual, decreto, DD 38. E muitas vezes esses instrumentos dizem A. E aí tem a instrução técnica da CETESB, que é uma instrução interna, que diz B. Então, diz B em oposição ao A, onde deveria ser algo que é só orientativo para focar mais o que está escrito em A, não. Existem coisas que são antagônicas à DD 38. Então, na instrução técnica está antagônica à DD 38. E aí o nosso mercado, se pauta pela instrução técnica, porque é mais favorável. Lógico. Então é mais fácil, então o responsável legal fica feliz, o responsável técnico fica feliz, todo mundo fica feliz, a CETESB fica feliz. Só que isso está contra a DD 38. Isso vai dar problema em algum momento? E para quem vai dar problema? Olha, eu vou responder essa pergunta num sentido bem estrito sensu. Então, seguindo o que a gente está na Suécia, por exemplo, onde o que está escrito é o que vale, e acontece, tem gente que processa, tem gente que vai atrás, eu diria que sim, isso vai dar um problema. Então, isso é uma das coisas que eu acho. Então, nesse cenário, eu acho que um dia, pensando mesmo numa questão teórica, isso sim daria problema. Mas se você me perguntar, você acha que isso vai dar problema? Eu vou dizer para você, não, isso não vai dar em nada. Eu acho que é capaz só de piorar, entendeu? Quando vier mais uma IT, mais uma DD... Certo. Infelizmente. Vai contra a lei natural das coisas. E se eventualmente alguém aí seria o Ministério Público, resolve olhar para isso, e aí quem que responderia? A própria CETESB, ou o responsável legal, ou os dois? Eu acho que os dois, porque são coisas diferentes. Aí já é um nível até um pouco mais avançado do direito, que eu espero não estar falando nada errado, mas eu entendo que a CETESB responderia por quê? Porque ela tem a competência e a obrigação de defender o meio ambiente. Isso não é defender o meio ambiente. Outra coisa é o responsável legal, que deveria ter feito e não fez. Então, seguindo ali essa parte mais branda, que erradamente estava prevista,
Ele fez. Ele vai alegar que ele não tinha conhecimento, só que ele contrata um responsável técnico, que esse não tem como alegar desconhecimento. Então, aí eu não sei se não seria uma meia-culpa de cada um, do legal e do técnico. O técnico também, então. Mas como é uma coisa que nunca aconteceu, não tem jurisprudência, ainda fica bem no campo da teoria, né? Não sei. Bastante coisa, bastante coisa. A gente costuma dizer no nosso mercado, né, que antigamente, ou costuma dizer que até hoje, o Ministério Público exige uma reparação integral no tempo de Pedro Álvares Cabral. E que nós, no mercado, que somos mais sábios, a gente está agindo baseado no risco. Mas o que eu acho, que eu sinto, sem saber a fundo, por isso eu vou te perguntar, é que o Ministério Público não quer a reparação integral no tempo de Cabral, ele quer que seja restabelecido, por exemplo, a potabilidade, que é o mesmo que os técnicos, pelo menos de quem escreveu a DD 38, também querem, que todos os riscos sejam eliminados, né? Então, o padrão de potabilidade é baseado em risco. Então, eu acho que o Ministério Público quer o mesmo que a CETESB, pelo menos a CETESB que escreveu a DD 38. E que a gente está meio que correndo atrás do próprio rabo e falando coisa que não é bem assim. O que você acha? Ao longo desses anos que eu comecei a entrar nesse meio jurídico, eu percebo que existe um estigma muito grande de todos os lados com o Ministério Público. E é uma entidade com quem eu tenho uma excelente relação. Então, sempre que dizem contra a ação do Ministério Público, eu tendo a não concordar. Por quê, né? Não é simplesmente porque eu acho que eles estão sempre certos, porque eu percebo exatamente isso que você falou. Eles não querem que volte a não ter nada, mas eles querem que volte, por exemplo, o limite para PCE é 40, nem tenho certeza se é isso mesmo, mas vamos supor que seja. E aí a análise de risco diz que pode ficar ali uma concentração de 5.700 e pouco. Então, o que eu entendo que o Ministério Público queira é que não se deixe tanta contaminação para trás, apesar de ela não ter risco. Tudo bem, não dá risco de inalação com 5.700 e pouco, só que o limite para dizer que aquilo está contaminado ou não, da própria CETESB, é 40. Então, eu entendo que o MP quer que esse valor chegue um pouco mais próximo do 40 do que deixar em 5.700, sabe? Eu acho que é mais nessa linha. Mas existe também um problema histórico entre as duas instituições. Elas não conseguem conversar, isso é um fato. Quando um fala, o outro já se encrespa só porque é ele que está falando, só porque é o outro. Então, realmente, fica mais difícil de chegar numa composição. Mas, olhando de fora, eu tenho a mesma percepção que você. Eles querem a mesma coisa. Sim. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Exato. É isso. E eu ouvi, né, conversas no nosso meio que existe eu não sei o nome da palavra, mas acho que é alguma coisa que transitou em julgado. Em julgado, né? Isso. Dizendo que sim, tem que se buscar a potabilidade, alguma coisa assim. É isso? Não, na verdade não é exatamente isso. Tem uma decisão em segunda instância a favor do Ministério Público, né, da teoria do Ministério Público, de que não basta a área ter recebido da CETESB um termo de reabilitação, porque se ficou uma concentração e ainda tem contaminação, é necessário que seja remediado. E isso aconteceu mesmo agora, se não me engano, em agosto. Ainda não transitou em julgado. Não, mentira, transitou em julgado porque é uma decisão que agora volta para a primeira instância e vai precisar de perícia, enfim, para avaliar se de fato tem o que fazer. Não, entendi. Então a tendência é que o Ministério Público esteja juridicamente correto na tese dele de que tem que se buscar um padrão de potabilidade, que não basta o termo de reabilitação. Exato. Esse é o primeiro dos casos que o Ministério Público ganha nessas bases, né, nesses moldes, porque todos os outros, a sentença foi desfavorável para o Ministério Público. Mas isso abre um precedente, né? Então, a partir de agora, já é uma jurisprudência com decisão contrária do que vinha sendo dito. Eu fiquei bem feliz com a decisão, para ser muito sincera.
Bom, Érica, vamos então ficar um pouco no meio jurídico, mas indo mais para a técnica, né? Você em algum momento se torna com algum cargo na diretoria da ESAS. Como é que é a ESAS? O que você faz na ESAS? O que a ESAS faz? Qual é a importância dela nesses últimos anos para o nosso mercado? Ótima pergunta. Assim que eu saí do mestrado, em 2013, a Eras se associou à ESAS, e que naquela altura tinham 12 empresas associadas. E eu me lembro bem que a ERA foi a 13ª. Eu gravei porque para muitos isso é um número de azar, né? Falei, puxa, mas a gente foi a 13ª empresa. E logo na sequência que eu entrei, teve eleição de diretoria. E eu assumi, então, a função de diretora técnica, onde eu estou até hoje. Com a diferença de que hoje nós somos 100 associados, certo. Talvez 102 agora. Mas desde aquela época eu acredito bastante, e esse papel da ESAS vem aumentando e crescendo e tomando proporção nacional, o que eu acho muito legal, porque, querendo ou não, essencialmente quem opera ali são os diretores, e todos os diretores dão bastante do seu tempo, cada um em um viés, cada um num assunto, para ficar bastante equilibrado, e todo mundo se empenha bastante para fazer o nosso mercado ter uma representatividade, ter voz, enfim. Eu acho que a ESAS tem um papel importantíssimo no nosso mercado, tem muitos players que favoreceram esse crescimento. A ESAS ela foi fundada em 2002 com o Rivaldo. Parece que por bastante tempo foram só poucas empresas. Foi um pouquinho depois que eu entrei que começou mesmo a aumentar o número de associados. Então aí isso dá representatividade, né? E o Thiago é uma pessoa muito bem relacionada, então questões mais políticas a gente conseguiu fazer associações tanto com o IBAMA, com o MMA. Bem legal, eu acho que é um trabalho pro bono muito legal que a gente faz. Sim, realmente o mercado é outro agora, né? E a ESAS tem parte de responsabilidade, né? Para melhor, né? Outro para melhor. Sim, sem dúvida. Eu acho que eu tenho duas grandes contribuições na ESAS ao longo desse tempo, que foi a construção do acordo de cooperação técnica da ESAS com o Senac. Sim. Lembra que a gente ia nas reuniões e lá no comecinho para colocar as bases de como isso seria. Sim. E hoje se tornou o que se tornou, é muito bacana, muito legal. É uma referência internacional já, os cursos que nossa cooperação técnica proporciona. E a criação do comitê jurídico da ESAS. Um pouquinho assim que eu entrei, eu comecei a perceber que a gente precisava de um lugar para conversar sobre temas jurídicos. E aí eu fundei o comitê jurídico, convidamos 12 dos maiores escritórios de São Paulo, e eu coordenei até 2020, e aí como apareceram novos desafios, outros desafios que nós vamos falar daqui a pouco, aí eu precisei, de uma forma bastante tranquila e muito positiva, transferir para a Juliana Sibin. Perguntei se ela queria, claro, e é uma pessoa ótima para assumir, e ela está mandando super, super bem, que eu já sei. Legal. E como é que é o comitê jurídico? Porque se estão os 12 escritórios, obviamente eles são escritórios, não são empresas de consultoria. Então eles não são associados da ESAS. Como é que é essa relação? Não, eles não são associados, mas eles têm benefícios de associados. Então, quando a gente faz conferência internacional, eles pagam valor de associado. Certo. Na entrada, por exemplo. Enfim, se eles quiserem fazer algum curso da ESAS, eles vão pagar valor de associado. Certo. Então, na verdade, entre aspas, né, o pagamento que eles dão como associado é 2, 3 horas do tempo deles por mês para participar das reuniões mensais que nós temos. Certo. Eu acredito que até deva ser mais do que isso, não sempre, mas não deva ser sempre só 2 horas de reunião, porque muitas vezes tem leitura, tem pesquisa, tem dúvidas que apareçam, então tem ainda uma pesquisa que é feita antes da reunião, né? Então, na verdade, em contrapartida desse tempo que eles nos cedem, eles têm benefício de associados. E aí, então, Érica, conta do novo desafio. Como é que você foi parar em Portugal e o que você está fazendo, que são muitas coisas.
Eu não sei nem se vai dar tempo nesse episódio, que são tantas coisas, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vou tentar resumir para não ficar tão longo. Em 2018, eu saí de férias, depois de um tempão sem tirar férias, fui com a minha irmã para Portugal. E a ideia era mesmo ficar só em Portugal, andando por vários pontos, enfim. E eu gosto muito de livraria. Visitei a maioria delas em Portugal, e uma delas, que chama Ler Devagar, era a última que eu tinha que visitar em Lisboa, e aí a gente já ia pegar o carro e sair de viagem para o norte. Essa Ler Devagar, ela fica num antigo complexo industrial ali em Alcântara, coladinho em Lisboa, e que foi revitalizada. Era uma grande área. Eu não saberia te dizer em metragem, mas é uma grande área. E hoje tem lá um lugar que chama LX Factory, que são diversos espaços alternativos muito legais. Restaurantes, locais que vendem cremes que não são testados em animais. Tem todo um approach diferente. Muito legal o lugar. O que eu não esperava era que, ao entrar na livraria, eu estaria passando como se fosse por um portal. Porque aí meu nariz, que é treinado para fazer auditoria, assim que eu entrei na livraria, eu senti um cheiro de óleo. E eu olhei, eu falei, mas que cheiro de óleo aqui dentro, que isso? E aí tem, inclusive, escadarias, ainda da época que ela era uma indústria, porque aquilo ali era uma antiga tipografia, exatamente no quadrado onde está a livraria. Os livros, eles ficam arranjados no meio das estruturas da indústria. Nossa. Então tem lá aqueles negócios que roda, sabe, para sair o jornal, não sei o quê. E aí tem um café, tem um restaurante, eles colocam as xícaras, não sei o quê, em cima dos maquinários, entende? É uma coisa surreal. Nossa. Mas é muito legal. E aquilo acabou virando mesmo como que um ritual. Toda vez que eu vou para Portugal, eu volto naquele lugar. Por quê? Porque saindo dali, quer dizer, antes disso, eu senti todo aquele cheiro de óleo e pensei imediatamente, como uma reação em cadeia, daquelas que não tem volta, sabe? Eu falei, gente, você acha que fizeram análise de risco para essa ocupação? Não. Tava de férias, Marcão. Beleza. Nossa Senhora. Voltei para o hotel, porque já era final de dia. Tomei 1 litro de vinho sozinha. Quer dizer, a gente tomou entre eu e minha irmã 2 garrafas, então eu tomei um sozinha. E eu passei umas 3 ou 4 horas procurando tudo que tinha de GA aqui em Portugal. Só que eu descobri, e fiquei desiludida, como todo mundo para quem eu conto fica, que não tem nada, muito pouco, né? Muito pouco. E quando eu digo não tem nada, muito pouco, é porque não tem legislação. E aí, então, o que tem não aparece tanto. Existem que vem aumentando, mas ainda à margem de uma legislação. Então, se tivesse uma legislação, um protocolo, uma sequência, seria diferente. Só que aí, tudo bem, passei aquela noite, vi o que tinha, o que não tinha, e encontrei uma única empresa que me chamou muito a atenção, assim, sabe quando dá aquele... É uma daquelas coisas que o universo conspira e direciona pra gente, né? Que foi o site da Egiambi. E quando eu voltei para o Brasil, comentando com uma pessoa ou outra, alguém me disse, mas a ESAS tem uma parceria, alguma coisa com uma associação de Portugal, por que você não faz contato? Pois foi assim que eu fiz. Eu entrei em contato com essa associação, falei, olha, se você quiser, eu posso dar um curso de GAC, introdução de GAC, de graça para você, mas em contrapartida, você me agenda umas reuniões com as empresas que tem aí que fazem isso. Só que eu quero que você consiga com a Egiambi. As outras que você vai conseguir, ok, por sua conta, o que for. Mas com essa Egiambi eu quero conversar. E aí assim foi feito. Meses depois, novembro, eu voltei para Portugal, dei o tal do curso na associação e fiz algumas reuniões. E foi então quando eu conheci os donos da Egiambi. E nós tivemos realmente uma empatia instantânea. Que legal. Eles são sensacionais. Um daqueles encontros, como eu disse, que o universo direciona. E foi assim que começou tudo. Quando eu os conheci, no ano seguinte, eu fiz contato de novo com eles, fui para lá, agora para trabalhar já com eles. Então, eu fiz formação da equipe, participei de alguns projetos deles,
fiz alguns campos, vi rotina de trabalho, sugeri, né, melhorias em alguns processos, tive acesso a dados de projetos bastante interessantes, porque lá tem uns casos muito interessantes. Sim. Porque lá, né, Marcão, a gente está falando no mundo velho. Sim. Então tem área de 1.200. Sim. Então são vários desafios bem diferentes. Assim que eu cheguei lá, que eu fiz a formação, esse primeiro contato com os projetos, eu entrei numa área que era de 1.800 e alguma coisa, e aquilo já me causou um impacto. Aí, ao longo do tempo, conforme eu fui me aprofundando, tinha lugares de 1.230, sabe? Aí você fala, gente, como que é possível, né? 1.200. Então, tem esse tipo de desafio que é muito legal. E aí, desde esse tempo, desde 19, que nós estamos trabalhando juntos, né? Eu e a Egiambi, e agora, essa minha última estadia lá, eu acabei sendo contratada, então eu sou funcionária da Egiambi, e eu tenho muito orgulho disso, porque é uma equipe muito legal e pessoal muito, muito bacana, todos. Esse foi a minha entrada em Portugal. Só que aí, não contente com isso, eu, o dono da Egiambi e um professor, amigo dele, que ele me apresentou, e agora é meu também, nós fundamos uma associação, porque, afinal de contas, pouco se fala sobre esse assunto em Portugal. Então, nós criamos uma associação que pudesse reunir técnicos de diversas áreas do conhecimento para discutir esse tema de contaminação de solo e água subterrânea em Portugal. Aí que surgiu a Exas, onde atualmente eu sou vice-presidente. Essa associação fez a SIGRAC, aquela conferência internacional. Sim. Nós reunimos 4 especialistas, 3 portugueses e eu, e fizemos, né, parte da comissão organizadora. Foi um sucesso, foi muito legal. Foi dentro desse rebuliço todo de pandemia, de ser presencial, não ser presencial, mas no final foi super legal. Mas o tema não tem sustentação em Portugal, então acaba a SIGRAC e o assunto esmorece um pouco. Não se mantém tão vivo se a gente não continuar alimentando. Isso foi uma percepção que nós tivemos, que eu acredito que todos nós tínhamos uma expectativa um pouco diferente, de que a coisa se tornasse um pouco mais orgânica a partir da SIGRAC, mas não foi bem assim. Aí, para fechar com chave de ouro essa minha entrada em Portugal... No verão de 2020, eu fui aceita no doutorado na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologias, no Departamento de Ciências da Terra. Legal. E agora é um enorme desafio, claro, mas eu estou com 2 professores de altíssimo nível, de um gabarito na área de geologia e de engenharia geológica, então eu me sinto confortável para o desafio. Sem eles, com certeza, não estaria, mas da perícia ambiental. Caramba, Érica do céu. E aí eu junto química, a perícia ambiental, que é o meu viés de direito ambiental, e o que me falta, que é o que eu vou ter agora, que é a geologia. Que eu acho que se eu não fizesse nada com geologia antes de morrer, eu não ia ser feliz, Marcão. Eu precisava. Você sabe que quando eu fiz faculdade, olha só, né, eu estudava num dos melhores colégios, não era por isso, mas eu nem sabia que existia geologia. Eu fui descobrir que existia geologia no dia que eu entrei na Geoclock, e 80% do quadro de funcionários eram geólogos. E eu me encantei por eles, sabe? Eu adoro geólogo, adoro geologia, me encantei de verdade. Meus 2 referenciais teóricos da vida são geólogos. Aí, fora isso, a gente tem ainda umas coisas embrionárias em gestação lá em Portugal, coisas legais que ainda está por vir acontecer, estão a caminho, mas ainda não posso falar, mas em breve ficaremos sabendo. E, sinceramente, o meu desafio, tudo isso que me move, o meu paixão, não tenho dúvida, né? Se eu não me apaixono, a coisa não flui, não avança. E o que eu queria mesmo, meu sonho pessoal, era colocar Portugal no mesmo jeito a gestão e reabilitação de áreas contaminadas. Porque tem pessoas excelentes que trabalham em conhecimento, tem muita universidade. Acho que o ponto de partida é mesmo a publicação da lei do Prosolos E você acha possível? Estou lá fazendo o pouquinho que eu posso. Eu acho, eu tenho muita esperança, porque o problema é assim, se eu perder a esperança, eu não vou mais conseguir fazer, sabe? Então eu ainda tenho bastante esperança. O dia que eu achar que não, eu acho que eu não consigo mais ser tão apaixonada. Então eu tenho sim
convicção, que demora, como aqui demorou Sim. diversos anos, quase uma década, lá vai ser igual, não tem por que ser diferente. Mas eu acho que a gente já tem aqui o conhecimento daqui, de como foi todo esse percurso. Para cortar os caminhos, né? Exato, para cortar esses caminhos, e eu acho muito interessante, porque sempre a gente vê pessoas de fora que têm mais conhecimento. Eu vivia muito isso na Geoclock. Vinha gente da Suíça, vinha gente da Alemanha, vinha gente dos Estados Unidos. Acho isso sensacional. Se você tem mais conhecimento, por que não compartilhar? Se você tem mais experiência, se você tem experiências diferentes, Sim. por que não compartilhar, né? Por que não agregar no país do outro? Aí esse é o que me move no momento. Sim. Engraçado Portugal estar na Europa, né, e ser atrasado no GAC, né? Como é que é no resto da Europa? A gente sabe que na Alemanha tem bastante coisa. Na Alemanha Holanda... e Holanda são os dois principais, são os dois mais avançados, Alemanha e Holanda. Agora está fora da Comunidade Europeia, mas o Reino Unido também, bastante avançado, bastante mais avançado. Agora, Espanha é quase nada, Portugal um pouco mais. Essa é a minha percepção, né? França pouco, Itália um pouco mais. Então, os principais ali, né? Os mais. A Suíça tem bastante também. E, de fato, é um espanto. Eu me espantei quando eu vi que não tinha nada. E para todas as pessoas com quem eu falo, porque a gente tem uma ideia que por estar na Europa Sim. é avançado. Sim, sim, sim. É difícil para a gente conceber que está lá e não é tão avançado. Sim. E é o berço da industrialização, né? Então, imagino, sei lá, Hungria, República Tcheca, Isso. Letônia, Ucrânia, deve ter passivos ambientais, assim, estrondosos, né? Muito, Síria, exatamente. Tem bastante, com certeza tem muita coisa. Mas esses aí eu estou considerando mesmo aqueles primeiros Estados-membros, né? Sim, aqueles mais conhecidos, que nem eu falei, Itália, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça. Nem estou muito indo mais pro lado leste ali, que ali, de fato, não, eu nem tenho conhecimento do que tem, mas eu diria que não tem nada. Eu ia falar do País Basco, que antigamente a gente via que tinha manuais, regulamentos e tal sobre contaminação de solo no País Basco. Então não é Espanha, né? Lá tem aquelas regiões autônomas, mas você disse que Espanha ainda é inferior a Portugal, é isso? Eles estão mais ou menos no mesmo. Não é inferior, até porque tem uma Arcades lá, tem um escritório grande da Arcades e tem coisa, mas da mesma forma não tem legislação. Então é incipiente como Portugal ainda. Porque o que acontece? Tem uma diretriz da Comunidade Europeia que fala sobre a proteção do solo. Como a CONAMA, né? Fala que cada Estado membro tem que desenvolver a sua. Só que, como tem países tipo a Alemanha, que já desenvolveu a sua, e a sua é mais branda do que a da Comunidade Europeia, ela não quer que valha a da Comunidade Europeia, ela quer que valha a dela. Sim, então, cada uma tem que fazer a sua. Porque a Alemanha, vamos combinar, que é a que manda ali, né? Certo. Ela que manda prender e manda soltar. Então, é por isso que acaba não valendo a diretriz da Comunidade Europeia para todos os Estados-membros. Certo. Então tem uma caminhada longa aí. Meu doutorado vai falar sobre essa responsabilização, porque eu acho que o Estado português tem responsabilidade nisso. De ficar desde 2000 que essa legislação está na gaveta pronta, sabe? Agora, de novo, ela saiu da gaveta, foi para cima da mesa, prometeram 2 meses para ela ser publicada, já estamos no final do ano e nada. Então, tem muito interesse por trás disso, né? Muita gente que não quer. Como sempre, Érica. Como sempre, né? Como sempre, a história não muda, né? Muda só o hemisfério, muda só a posição geográfica, mas a história é a mesma. E no seu doutorado você tem que ir para lá periodicamente? Ou você já iria mesmo por causa da EGIAMB? Ou você faz online? Como é que funciona? Na verdade, eu já iria por causa da EGIAMB, e que agora a cada 2 meses eu vou para lá, né? Eu vou 2 meses para lá, fico 2 meses aqui. E aí, quando eu estou lá, é que eu aproveito para fazer laboratório, pesquisa, visita, porque eu e os meus orientadores, nós já tínhamos uma área em vista, 1 ou 2, mas não pareceu que vai dar muito certo, então agora o desafio também é achar uma área para o estudo de caso, que eu gostaria muito que fosse lá.
Aqui eu teria fácil, mas eu queria uma lá. Sim. Agora, se não tiver, mas teria que ser, porque como eu quero dar toda essa... Sim. Colocar o holofote em cima do assunto, tem que ser lá, né? E a geologia tem que ser de lá, né? E já que os seus orientadores são de lá, geólogos. exato, tem que ser. Exato, eles são de lá, então... E como é que tá a Era? A Era atua profissionalmente ou por você estar com todas essas coisas aí, você segurou a Era e a Era não está mais fazendo trabalho profissional? O que ela fazia? Não, se acredita que ela está trabalhando e desde a pandemia ela está trabalhando mais que nunca. Caramba. Ela continua fazendo, mas como eu te falei, então agora eu já faço quase nada de campo. O campo que eu faço mesmo é clientes que já são clientes da Era há muito tempo, então eu vou lá e faço o monitoramento, porque tem que fazer o periódico. Então, coisas novas, como eu não coloco energia, não volta nesse sentido, né? Sim. Então, eu tenho feito mais trabalhos de gabinete, de pareceres e relatórios, aí, mas ela não parou, não, ela está a todo vapor. Que bom. E aí, com isso, não tem sábado, não tem domingo, não tem Lógico. de manhã, de tarde, de noite. Quantos gatos você tem, Érica? Eu tenho meia dúzia de gatos. E aí, como é que você faz? Você não leva eles para Portugal ou leva? Não levo. Não. Minha mãe mora muito perto da minha casa. É. Eu comprei uma casa estrategicamente posicionada a 1 quilômetro da minha mãe. Ah, legal. Que é porque desde quando o Ernesto falou para mim começar a fazer auditoria, eu viajo muito, assim, Sim. 2 vezes por mês é padrão. Essa sempre foi uma rotina na minha vida. Então eu sabia que eu ainda não tinha essa percepção de Portugal ainda, né? Não foi por isso, mas eu sabia que eu precisava estar perto para ela me ajudar quando eu estivesse fora. Então, como ela mora perto, ela vem cuidar deles, porque ela também tem gato, então super se dá bem e ela que cuida dos meus gatos. Legal. Eu tenho 5 machos e uma fêmea. Nossa. E nas perícias, você faz perícia assim para o juiz? O juiz precisa de um perito e essa pessoa é você? Ou você sei lá, ajuda uma das partes no litígio? Como é que você atua? Tem as duas situações. Quando eu trabalho para um dos réus, ou que não seja o réu, para uma das partes, eu sou assistente técnico. Mas quando é nomeação do juiz, eu trabalho para o TJSP ou até já trabalhei para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é onde eu sou inscrita também. Aparece de tudo, Marcão. O que mais aparece é perícia em química, em situações mais voltadas à química, em áreas contaminadas é menos, mas onde eu quero chegar, de fato, é ser um perito de áreas contaminadas, né? Ah, tá. Desde que eu não tenha atuado. Sim, nesse caso, né? De nenhuma forma no processo. Mas eu tenho inscrição nos tribunais para ser nomeada, né? Ah, tá. Não, pensei que era sempre para áreas contaminadas. Você era chamada para áreas contaminadas. Não, ainda não. Os peritos que são chamados normalmente, porque assim, na nossa área, no nosso métier, pessoas que têm muito conhecimento nessa área para fazer perícia com muita astúcia, ninguém é perito. Então, os peritos que são nomeados, eles não são experts. Tá. Mas são os que o juiz confia, então. Sei. Mas você pode ver que ninguém é da nossa área de atuação e está no bururu aqui. Ninguém. É que a maioria das pessoas não gosta muito desse viés jurídico, né? Acha chato, é burocrático. De fato é. Sim. Eu gostei, não sei. Mas é necessário, né, Érica? Exato. Precisa de alguém para fazer. E os treinamentos da ABNT eram como os treinamentos da ESAS e com o SENAC agora? Era muito semelhante. Assim, não tinha na verdade, começou sendo curso da norma, né? Então, avaliação preliminar, 15.515-1. Aí eu vou lá, fico 2 dias e dou esse assunto. Aí, confirmatória, detalhada, análise de risco, modelo conceitual. Então, conforme iam saindo as normas, a gente ia criando esses cursos. Aí eu comecei a mudar, criei lá um curso de perícia ambiental, que aí não tinha norma. Tinha um que era um curso de 1 semana, então de segunda a sexta eu dava as 3 normas.
normalmente fora de São Paulo, né? Sul, e em Porto Alegre e no Rio, principalmente, onde as turmas fechavam. Então, era mais voltado para essa questão da norma. Certo, certo. E aí, quando elas começaram a ficar mais defasadas, eu comecei a inovar, eu comecei a colocar coisas não tão... ler a norma, porque no começo era isso que tinha que ser feito, né? Mas aí eu comecei a dar uma inovada para transferir o conhecimento já mais atualizado, apesar da norma não estar tanto, né? Sim. Não, entendi. Caramba, Érica, quanta coisa, meu Deus do céu. Nossa. Bom, de tudo isso daí, o que você mais gostou de fazer? Sempre, normalmente, o que você mais gosta é o que você está fazendo agora, né? Mas assim, se eu olhar É o que está atual. Em retrospectiva, o que você achou melhor, assim, mais importante para você, ou mais gostoso, sei lá? Sinceramente, o viés jurídico, né? A abertura na minha mente que eu tive com o mestrado de Direito Ambiental foi muito importante, bastante significativo, mudou a minha carreira naquele momento. E aquilo que você falou, o desafio que eu tenho em Portugal agora é o mais importante para mim, é onde está quase toda a minha energia e que eu realmente queria que a coisa acontecesse lá. Eu acho que tem tudo para... Então, eu estou fazendo o melhor que eu posso, enfim. Então, é o que eu realmente... É a menina dos olhos do momento, é Portugal. E como é que você vê o mercado do GAC no Brasil, assim, no futuro? Você acha que vai continuar existindo o GAC ou você acha que a boiada vai passar tão forte que não vai ter mais GAC? E você acha que vai melhorar o mercado ou vai continuar mais ou menos como está ou vai ficar para baixo? Não, para baixo eu acho que não. Eu acho que ele nunca vai morrer, porque eu acredito bastante que a parte jurídica vai dar sustentação para ele avançar, inclusive. É que a velocidade é um pouco aquém daquela que eu gostaria que fosse, mas eu vejo avançar. Então, o jurídico, ele dá essa propulsão para a coisa ir para frente devagar, sim, mas anda. E eu acho que tende, então, a melhorar. E eu não tenho certeza se crescer. Estável, com certeza, do jeito que é hoje, mas eu ainda acho que pode crescer um pouco. Eu tenho a percepção de que ainda cresce, porque nós temos muitos estados que não têm DD, que não têm suas próprias legislações, e a hora que isso começar a acontecer, estados que hoje ninguém olha, vai ter um mercado enorme, entendeu? Então, eu acho que a tendência é mesmo crescer, não vejo diminuir de jeito nenhum. E eu acho que com a sociedade moderna, né, a sociedade de risco que nós temos, nunca vai deixar de ter, né? Porque por mais que quem operou até 1970, que não tinha todas as preocupações que tem hoje, poluíram e vão ser remediadas, ok, mas as que estão operando hoje também vão poluir, entendeu? Por menos que poluam, vão poluir menos, mas não tem como ter uma operação industrial sem poluir, não tem milagre. Olha, em quase 23 anos, eu nunca fui numa área que eu furei e não deu nada. Tudo bem, o povo diz que eu tenho um dedinho meio Midas, sabe? Ao contrário. Eu sempre pego a contaminação, mas toda área industrial tem contaminação, não tem como. Sim. Então, eu realmente acredito que a tendência é avançar, é aumentar. E tecnicamente melhorou, né, nos últimos 20 e poucos anos. E você acha que vai melhorar também? Continuar melhorando? Olha, eu diria que nos últimos 10 anos foi uma melhoria significativa, nos últimos 5 mais ainda. E eu acredito que novas tecnologias, porque com certeza tem gente sentada no laboratório e pesquisadores desenvolvendo coisas que vão melhorar o nosso dia a dia, melhorar a forma de fazer e facilitar algumas outras coisas. Eu acredito no avanço da tecnologia, eu acredito. Legal. Então, é um bom mercado, assim, para quem está nos ouvindo. Fala, pô, não sei se eu vou nesse tal de GAC aí, pode vir. Eu acho que pode vir, porque é um mercado que eu só vejo aumentar, expandir. Claro, de novo, a gente depende da legislação, a gente depende do poder público, mas o mercado é muito grande. A gente tem muitos estados sem legislação. A hora que isso abrir, né, a hora que criarem essas legislações, isso vai ser fantástico, é um mercado sem fim. Então, sim, vocês que estão nos ouvindo, está em dúvida do que fazer, é uma área com muitas possibilidades, com muita diversidade. Se você não gosta de uma coisa, tem opção de outras, e não é sempre a mesma coisa, é bastante
diversificado, eu acho que eu recomendo. Legal, eu também. E para aquelas pessoas que estão lá sei lá, na química, na biologia, na engenharia ambiental, na geologia, estão lá no meio da graduação e falam, tá, gostei desse negócio aí, esse tal de GAC é legal, vou nessa. Então ele já passou a primeira barreira, já se convenceu que é legal e vai. Que dicas você daria para essas pessoas? Assim, tipo, estudar muito naturalmente, né? Mas vai mais para o campo, vai mais para o escritório, estude mais, vá para o exterior, faça o curso do Senac. Não, isso aí é brincadeira. Que tipo de dica você dá para essas pessoas? Essa é uma dica muito valiosa. Marcão, uma coisa que eu vejo desde que eu comecei a trabalhar nessa área, e isso vem aumentando, vem ficando mais intenso, é que as pessoas saem da faculdade e elas acham que elas sabem tudo. Isso não é bom, porque a gente não sabe nada quando a gente sai da faculdade. Essa que é a verdade. A gente na faculdade aprendeu a construir um raciocínio lógico. Uhum. E a gente vai aprender mesmo no dia a dia. Tem que ter alguns anos de campo, porque a melhor escola é lá. Não adianta querer já 2 anos de formado, fez campo, já quer se enfiar em escritório para fazer relatório. Não, é pelo menos 5, 7 anos de campo, porque é onde a gente aprende Sim. a coisa. Porque você tem que resolver questões ali no afogadilho e que sentada no escritório você não aprende. Uhum. Sem dúvida, capacitação, eu nunca deixei de fazer capacitação, porque eu acho muito importante, a gente sempre tem o que ouvir. Você sabe, eu estava com 20 anos de carreira, fui fazer o Senac, entendeu? E foi maravilhoso para mim. E eu já estou querendo fazer o de remediação. É que agora com o doutorado eu acho que meu orientador me mata. Mas quando acabar meu doutorado, eu acho que eu vou fazer o de remediação. Porque eu acho muito, muito importante ouvir e trocar experiência, como que as pessoas resolvem as suas questões e conhecer pessoas. Então, eu acho que basicamente isso, sempre ter a humildade de ir atrás do conhecimento, não achar que sabe, porque quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Sim. Essa que é a questão. Isso eu acredito muito. Eu já há 20 e tantos anos sei pouca coisa, ainda queria aprender muito mais, sabe? Sim. Então, acho que essa questão é que é bem importante, de ter a humildade de ir atrás do conhecimento, porque a faculdade foi mesmo o primeiro passo. Agora, a gente, saindo da faculdade, a gente identifica qual é a área que a gente gostaria de atuar, porque passar uma vida trabalhando naquilo que você não gosta é terrível. O ideal é que a gente tenha paixão por aquilo que a gente faz. Então, ir atrás do conhecimento. Sim. E os cursos do Senac são excelentes para isso. Porque eles são bastante específicos, eles são bem direcionados, com professores dos mais alto gabarito, eu recomendo super. Legal, vou falar para eles, Érica, pode deixar. Ótimo, transmita meu recado. Não, legal, Érica, poxa, muito obrigado por você ter nos brindado com essa conversa aqui. Imagina. E agora, no final do episódio, o episódio é do entrevistado. Então agora o episódio é seu. Você pode falar o que você quiser, mandar recado. Sei lá, o podcast é seu. Você que manda. Puxa, já falamos tanto. Mandar um beijo para todos os meus amigos que estiverem ouvindo. Eu tenho muitos, muitos amigos nessa área. Gosto de todos. E é sempre um prazer trabalhar e estudar e estar junto, encontrar todo mundo. Acho que é isso. Obrigado, Érica, e certamente os ouvintes estão desejando boa sorte em Portugal, que você consiga muito sucesso lá também. Obrigada, Marcão, obrigada por tudo. Valeu. Eu falei com Érica von Zuben, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais dessa conversa. Como vocês viram, as responsabilidades na área ambiental são grandes e para nós, como técnicos, fazendo um trabalho mais ou menos porque hoje o órgão ambiental está aceitando, é algo temerário, pois em algum momento a responsabilidade pode vir para o nosso lado. Por outro ângulo, nós como cidadãos devemos ficar atentos ao cumprimento das leis e normas e cobrar do poder público e também dos entes privados que respeitem as leis, que respeitem o meio ambiente e especialmente que respeitem as futuras gerações. Foi realmente uma bela aula que ela nos deu, agradeço demais a Érica, mas também agradeço à livraria Ler Devagar, na LX Factory de Lisboa, que despertou nela uma grande paixão, e essa paixão de fazer acontecer o GAC lá em Portugal certamente trará frutos a todos nós,
tanto para nós que trabalhamos no mercado do GAC, quanto para nós que queremos aí um meio ambiente mais equilibrado para nós, para as futuras gerações e para todo mundo. Desejo que o universo continue conspirando a seu favor, Érica, e também a favor de todo mundo que está nos ouvindo. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ECD Training, junto com vocês e com a Clean, a nossa patrocinadora, continuaremos dando nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 448 assinantes da newsletter, 376 inscritos no Telegram, 838 inscritos no nosso canal do YouTube, 754 seguidoras e seguidores no Instagram e também 47 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.